Paz do Senhor para todos. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de meditar nessa manhã no livro de Josué. Nós sabemos que Josué ele foi o sucessor de Moisés. Moisés vinha conduzindo o povo, mas o Senhor falou para Moisés: eu vou lhe mostrar a terra de Canaã, a qual vocês vão conquistar, mas Moisés, você não vai entrar. E Moisés morreu, viu a terra que o Senhor mostrou a ele, mas não entrou. E Deus falou assim, para que colocasse Josué como seu sucessor. E Josué, assim, começou a liderar o povo. E Deus operou maravilhas também o povo na mão de Josué, na liderança de Josué. E Deus operou maravilhas e mostrou ao povo que Deus realmente era com Josué. E, querido, e assim foi, né? Para conquistar, Moisés morre, né? Ainda antes de entrar, mas foram para conquistar. Eles conquistaram, eles venceram, né, a grande tomada de Jericó, a cidade de Jericó, muito grande, eles venceram. E depois também foi Ai, eles venceram a cidade de Ai, tomaram a cidade de Ai, e agora eles estariam indo em direção, querido, a outras cidades, a outros povos que moravam em Canaã. Mas o Senhor já tinha dado Canaã ao povo de Israel lá no tempo de Abraão. Vocês lembram o tempo de Abraão, que Deus deu tudo? Foi o tempo onde Deus mostrou a Abraão o que daria a ele e a sua descendência. Então, eles tinham que agora, vieram povos habitar aquelas terras, e eles tinham que tirar os povos de lá para tomar a sua terra, que era a herança que o Senhor tinha dado a eles. E assim, querido, os povos ouviram falar que vinha Josué com o seu exército, né, e temeram, os reis temeram. Então, os reis começaram a se ajuntar, planejar, se ajuntarem para poder combater o povo de Israel. Mas havia também uma cidade chamada Gibeão. E essa cidade, o rei, né, ele decidiu não fazer isso, não tomar parte desse grupo, mas resolveu usar uma estratégia para chegar até Josué e ter graça aos olhos de Josué. E aqui nós vamos ler, está lá em está lá em Josué, capítulo 9, que diz assim: o estratagema dos Gebeanitas. E diz assim: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e eles se fingiram ser embaixadores e levaram o saco velho sobre os seus jumentos, odres de vinho, né, velho, roto, consertados, os pés, as sandálias velhas, remendadas, roupas velhas para si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, estava mofado. E foram ter com Josué, e Josué perguntou a eles: de onde que vocês vieram? E eles falaram: nós viemos de uma terra bem longínqua, bem longe, nós não moramos por aqui. Eles estavam mentindo, eles moravam ali próximo. Querido, era 3 dias de viagem para chegar à terra deles, aonde o Josué ia chegar e ia dar cabo, né, acabar com aquela terra. E eles falam: não, já tem, nós moramos muito longe. Aí você pulando para o 12, e diz assim eles: este nosso pão, olha, mostrando, né? Olha esse nosso pão, tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco.
Ele aqui agora, já seco, né, e bolorento, já está mofado esse pão, tanto tempo que ele foi feito, né, eles falaram. E esses odres, né, eram novos quando os enchemos de vinho, eles aqui já rotos, e essas nossas vestes, essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. E, querido, e assim eles enganaram Josué e os príncipes. Então, os príncipes, né, eles então decidiram, né, abençoar esse povo, abençoar eles, dar a paz a eles. Diz assim, ó, no 15, Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança, e lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento, que a terra deles, né, falaram com eles, olha, nós não vamos, né, nós fazemos hoje uma aliança contigo, fizeram uma aliança com o povo, porque eles não eram dali, porque Deus tinha mandado destruir todos os povos dali, de Canaã, mas eles falaram que não eram, e enganaram assim Josué e os príncipes. Querido, uma coisa assim que me chamou muito a atenção, que nosso adversário, ele muitas vezes, querido, nos engana com palavras, não é verdade? Nos engana ele vem, eu me lembro que eu tenho um pastor, né, e na época era o meu pastor, ele falava que o nosso adversário, ele vem com um sapatinho de lã, querido, para que nós não ouçamos, né, o barulho dos seus passos. Então, assim é o nosso adversário, ele nos engana, ele nos enrola. Por isso, querido, que nós não devemos ir pelo que pensamos, pelo que vemos, pelo que sentimos, porque somos facilmente enganados. Você vai ver, ele está enganando Josué, um servo do Senhor. Quantas coisas Deus fez na mão de Josué. Até, né, o Jordão, né, até o Jordão, o Rio Jordão foi aberto para que o povo de Israel passasse a seco. Né? Moisés vai abrir o Mar Vermelho, mas com Josué também acontece. Então, como era Josué? Um servo de Deus que ouvia Deus, né, diretamente. Ele ouvia o Senhor. E nesse momento, ele vai ser enganado. Ele e os príncipes. Né? Os príncipes das 12 tribos, né? Cada um de uma tribo. Não é verdade? Cada líder da tribo, eles também foram enganados. Então, eles fizeram uma aliança, e eles sabiam que essa aliança não poderia ser quebrada, porque é uma aliança que estava usando o nome do Senhor. Se eles quebrassem, eles iam sofrer o dano pelo aquele juramento, pelaquela aliança. Hoje a gente vê a aliança está bem, né? O pessoal não dá mais a importância que é você fazer aliança com uma pessoa. Mas eles sabiam que ele estava usando o nome de Deus, querido. E diz um versículo que eu quero passar para mim e para vocês, que diz assim no 14. No 14 diz assim, quando eles foram enganados. Então, os israelitas, né, depois que eles falaram aquela mentira toda, diz assim, então os israelitas tomaram da provisão e não, querido, e não pediram conselho ao Senhor. Eles não falaram com o Senhor. Eles acreditaram no que eles estavam vendo, no que eles estavam ouvindo. Eles não oraram, eles não falaram com o Senhor, eles não pediram direção ao Senhor. Josué não fez isso, querido. Acreditou na mentira. E depois, querido, quando ele descobriu, eles não puderam fazer mais nada. O que eles fizeram com aquele povo? Eles colocaram aquele povo como escravo deles. Falaram com eles, se você for ler, que eles tinham que, agora, né?
que eles tinham que tirar a água para o povo de Israel e também cortar lenha, se tu for assim, diz assim no verso 21, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Então, eles foram, e Josué também falou para eles que por causa daquela mentira eles iam ser escravo, a sua descendência ia ser escravo a vida toda. Então, meu amado, mas o mais importante é que eles foram enganados. E o mais importante, querido, que eu quero passar para você, que quando eles foram enganados, eles não oraram. Eles não buscaram o Senhor. Quando viram aquela situação, eles foram enganados por causa disso. Eles não oraram. Eles não perguntaram ao Senhor, Senhor, devemos fazer? Não devemos fazer? E assim tem que ser, querido. Quando você for também fazer a obra do Senhor, coloca Deus na frente, pergunta ao Senhor, Senhor, é isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que falar? É isso que eu tenho que pregar? É isso, Senhor? É isso que quer? Quando você estiver ministrando louvor, querido, na igreja, pergunta ao Senhor, Senhor, qual é o louvor que o Senhor quer que eu cante, que a igreja cante? Qual é o louvor? Porque Deus sabe o que a igreja está precisando. Então, quando a gente for pregar, quando a gente for até interceder, for orar, Senhor, dá a direção para a gente interceder pelo povo. O que o Senhor quer pelo povo? Isso é para mim, querido, isso é para você. Isso é nós somos falhos. Não devemos ir pelo que pensamos, mas sim pelo que o Espírito Santo quer que façamos. Então, quero pedir a você, se essa palavra chegou ao teu coração, falou contigo, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam receber essa palavra do nosso Deus nessa manhã. A paz do Senhor, que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.